Internacional de 2009. O Internacional em 2009 foi campeão no segundo turno, uma situação que pode acontecer com o São Paulo deste ano. Porque o Internacional, quando terminou o primeiro turno em 2009, o Palmeiras era o líder, mas o Inter tinha um jogo a menos. Então o Inter foi campeão do primeiro turno lá no meio do segundo turno, quando fez aquele jogo adiado. E o Data Rizek de orelhada diz o seguinte: campeonatos de pontos corridos são vencidos pelos melhores elencos em 99,9% dos casos. O Flamengo tem 8 caras que, se a gente colocar no telaço, eles lado a lado, em tese são 6 vagas para esses 8. Por exemplo, amanhã tem final de Libertadores. Os 8 estão tinindo. Tá sendo tinindo. contraditório você, hein, apresentador? Por quê? Tá sendo contraditório, Por quê? né, Pedro? Por quê? Apresentador. Por quê? Porque se você diz que o elenco mais robusto é que ganha o campeonato, então tem lugar para todo mundo. Todos vão jogar, porque tem cartão, tem contusão Claro, e tudo mais. não, mas eu acho que isso aqui não é um problema, isso aqui é uma solução. Tem gente que trata como um problema. É uma solução, é uma solução. Até porque ontem o Arrascaeta não podia jogar, estava fora do jogo, o Gabriel está machucado, então é muito difícil que você tenha os 11 à sua disposição, titulares, ainda mais nesse ano, com pandemia e o calendário tão encurtado. Mas, sempre tem o mas, tem final da Libertadores amanhã. Mas nós somos jornalistas e a gente tem que provocar. Tem final da Libertadores amanhã. Vamos saber como é que funciona isso aqui. Tudo bem, você pode avaliar a sua escalação de acordo com o adversário, com a tática que você vai usar. Mas digamos que você tem que escolher os 11 melhores na sua cabeça. E aí o Domenech tem, eu não vou chamar de problema, vou chamar desta solução maravilhosa, que é o elenco do Flamengo. Para mim, o Thiago Maia está melhor do que o Arão. Mas ele tem Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, claro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, Pedro. Já que você tem 4 na defesa, sobram 6 para 8 jogadores no eventual time ideal do Flamengo. E eu nem coloco essa briga como só Gabriel e Pedro, porque acho que é possível os dois jogarem juntos. E aí, maestro? Eu acho que você tem que olhar o adversário, entendeu? Se você tiver jogadores como... Por exemplo, como você vai fazer para tirar o Thiago Maia com a bola que ele está jogando? Vai tirar o Pedro agora com a bola que ele está jogando? Você acha que você vai armar o seu time de acordo... Eu acho que já passou do tempo aquela história que o cara era escalado pelo nome. Hoje não tem mais essa, ainda mais com o treinador estrangeiro que estão acostumados, vamos dizer, a lidar com esse tipo de situação, né? O cara, para botar a estrela do time no banco, ele não pensa 2 vezes, não. Ele olha muito mais o que vai ser melhor para a equipe, né? Você olhando o adversário, você adequa a sua formação em relação a quem você vai colocar para jogar, né? Eu acho que é só isso. Não dá para você dizer tem que ser esse. O ano passado era diferente, né? Porque os caras estavam todos no nível muito alto e todos eles não tinham, o treinador não tinha alternativa, vamos dizer, do mesmo nível, né? Tanto que foi buscar esse ano alternativas para poder fazer com que o time não perca o nível quando tá jogando, o nível que foi o ano passado. Eu acho que a escolha ela vai depender do adversário. Você tendo, mas por exemplo, daí não dá. Gerson e Everton Ribeiro e o Arrascaeta, eu acho que esses 3, depois você pode escolher quem você quiser que vai finalizar e quem você vai te ajudar na hora de roubar a bola do adversário. E, maestro, você acha que o treinador, se escalar Pedro e Gabriel juntos, pode de alguma forma anular uma qualidade que eles têm? Você acha que é complicado ou é simples colocar os dois juntos em campo? Não, simples não é, porque você vai ter que arrumar uma forma de fazer, porque o Pedro, por mais que ele se movimente, ele não tem a velocidade do Gabriel, né? E isso pode ser uma alternativa que eles possam jogar juntos, né? É bastante difícil, porque o Flamengo está... Eu acho que a questão posicional, eu acho que aí é outra. A gente viu o Vitinho ontem na questão posicional e o Gerson também. Né? Quando modificou, o que aconteceu? Os dois subiram de produção dentro do jogo. Né? Eu acho que você não pode ficar preso a esses jogadores e dizer, você vai ter que ficar aqui. Não. Dá liberdade para esses caras. Sem a bola, você organiza. Com a bola é anarquia. Aquela anarquia organizada onde você vai tirar o que você tem de melhor dos próprios jogadores. A gente pediu para o maestro fazer uma análise. Não é porque a gente está criando uma concorrência.
É porque... André, deixa eu só fazer... Fala, maestro. Quando eu fiz hoje, até que me foi pedido para fazer uma escala a respeito da qualidade dos jogadores, eu estou falando do Gabriel no melhor momento dele e no Pedro no melhor momento, né? Não vamos fazer agora porque o Gabriel não está jogando. Vamos fazer uma comparação, por exemplo, do melhor momento do Pedro agora com o Gabriel do ano passado. Perfeito. A gente pediu para o maestro, porque quem, de qualidade técnica de jogador, quem pode falar do assunto com mais propriedade aqui é o maestro. Aliás, sempre foi minha referência, assim, quando eu quero ver uma análise técnica de um jogador, como é que ele chuta, como ele cabeceia, eu gosto de ouvir o maestro, sempre. E a gente pediu Pedro e Gabriel, porque o Gabriel foi o grande centroavante do futebol brasileiro no ano passado, e não é só Flamengo, a gente está falando de 2 jogadores que podem disputar espaço na seleção brasileira. E aí o maestro avaliou assim, ó, as valências, as características, as qualidades, as virtudes destes 2 jogadores. Vocês vejam que a média foi rigorosamente a mesma. O maestro avaliou que no quesito finalização, o Pedro tem um quitinho a mais do que o Gabriel, meia estrela a mais. No quesito passe, o Gabriel é quem tem o tiquinho a mais, meia estrela a mais. No quesito técnica, os 2 estão empatados, 4-4. E no quesito força, também. E aí, PVC e depois Luiz Roberto? Eu acho que o Gabriel é um finalizador extraordinário. Uma coisa que a gente volta no tempo, você fala assim, pô, os o Romário... Os 2 são, né? São. Então, os 2 são muito bons. O Gabriel é mais rápido, é o que o Júnior falou. O Gabriel é mais veloz. Mais rápido, eu ia falar. Mais velocidade, mais que veloz. Não estava aí nos quesitos. Você sabe, eu lembro muito do Gabriel, Luiz, quando, curiosamente, a estreia do Gabriel em Campeonato Brasileiro foi no último jogo do Neymar. O Gabriel entra no segundo tempo, no jogo que o Neymar estava se despedindo do Flamengo e Santos em Brasília. E antes disso, eu conversava muito com o diretor do Santos, que dizia, o Santos tem o substituto do Neymar. Não em termos de qualidade, de craque, mas o Gabigol chama Gabigol por causa disso. Porque ele tem uma capacidade de fazer gol assustadora, que se confirma todo dia. Eu continuo achando que o Domi vai jogar o Gabriel para o lado direito. Eu não gosto. Eu gosto do Gabriel jogando na função que jogou o Vitinho ontem no primeiro tempo. Isso também é possível. Gosto muito. É nessa função. Ele é ponta de lança. Eu acho que aí se encaixaria melhor ainda, né, PVC? Eu acho, mas eu acho que ele vai, em muitos momentos, fazer um 4-3-3 com o Gabriel na direita, o Pedro de centroavante. E eu acho que quem está perdendo espaço neste momento é o melhor jogador do Brasil do ano passado. Porque o Bruno Henrique, fisicamente, não está no nível do ano passado. Fisicamente. Estou contigo. Luiz? Porque o ano passado, o Jorge Jesus, Rizek, se a gente lembrar, o ano passado, primeiro, quando ele chegou, havia discussão sobre Everton Ribeiro e Arrascaeta. Enfim, é uma discussão desproporcional, né? Que não procede, né? Enfim, eles podem fazer funções distintas e são complementares, como eles provaram dentro de campo. E no melhor Flamengo, eles jogavam os 2 com Bruno Henrique e Gabigol num 4-4-2, com total liberdade quando tinha a bola para os caras se movimentarem. Quando não tinha a bola, normalmente o Everton Ribeiro fazia o lado direito na marcação e do lado esquerdo havia um revezamento muito, muito claro entre o Arrascaeta e o Bruno, porque dependia muito da movimentação que eles tivessem executado na última fase ofensiva. E aí eles se entendiam. E o time também gravitava muito a agredir a área, essas coisas todas que a gente fala hoje em dia, essas palavras do futebol de hoje, né? Dependia muito do Gabigol. Como o Gabriel se comportava? Eu concordo com o PVC. Eu acho o Gabriel um jogadoraço de futebol e ele tem esse componente da velocidade. Ele é um touro ainda, além de tudo, além de ser um jogador também muito inteligente para jogar. E acho que é o único quesito, talvez, como o Júnior descreveu aí perfeitamente, que ele é claramente mais completo que o Pedro, que é na velocidade. Embora o Pedro ele tenha um arranque na parte final... e ele tem um poder de finalização de qualquer ponto da parte final do campo que torna ele um cara imprevisível. Veja a finalização de ontem. Mesmo que ele tivesse mais campo para arrancar, ele não precisou, ele conseguiu ter a leitura do movimento que fez o Vitinho, botou o Moledo entre o goleiro, a trave, e ele é incrível. Gente, é muito raciocínio para frações de segundo. Então, assim, desses caras que você colocou aí, certamente é duro, mas jogam 6,